Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então hoje a gente vai avançar aqui nos estudos e vamos olhar aí o artigo 2º, inciso 1 da LRF. Aqui no artigo 2º, inciso 1, ele diz o seguinte, que para os efeitos desta lei complementar entende-se como ente da federação, a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada município. Então aqui, União, né? Esse conjunto completo, Estados-membros e Distrito Federal e municípios. Então eu trouxe essa imagem para vocês visualizarem. Lembrando que a gente já estudou a respeito do assunto, onde eu apresentei para vocês a diferença aí entre República Federativa do Brasil e entes federados. Então em vermelho eu tenho a República Federativa do Brasil, em vermelho eu tenho a característica da soberania. Perfeito? Agora, quando eu vou para a parte interna, eu tenho aqui os entes federados, onde eu tenho a União, eu tenho os estados, eu tenho o Distrito Federal e tenho os municípios. Esses entes federados, vou circular aqui o município, mas todos os entes federados possuem o quê? Autonomia, lá do artigo 18 da Constituição. Lá no artigo 18 da Constituição ele diz que todos os entes federados possuem autonomia, tá bom? Então, nós temos aqui a demonstração visual da diferença de cada ente federado para fins da LRF. Quando ele fala ente da federação, ele está se referindo a todos esses entes aqui, tá bom? Beleza? Então, uma informação importante que a gente precisa entender, por que ele fala sobre isso, por que ele dá ênfase, né, num tema que inicialmente pode até parecer simples, mas que é de muita importância. Ele dá ênfase por quê? Porque a gente está falando de dinheiro público, e dinheiro público precisa ser aplicado. E, naturalmente, a gente vai ter que entender que cada ente federado, por ter sua autonomia, vai ter suas regras próprias, individualizadas da parte orçamentária. Por quê? Porque tem município que tem rio, tem município que não tem rio. Tem município, exemplo, que vai ter universidade, tem município que não vai ter universidade. Então, cada município tem a sua peculiaridade. Então, cada município vai definir como vai gastar o dinheiro arrecadado proveniente, né, das atividades econômicas produzidas naquela área territorial e também os dinheiros recebidos aí de outros entes federados, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês essa definição. Avançando mais um pouquinho, eu trouxe para vocês aqui sobre a LOA. O que é a LOA? Vou colocar aqui no quadro para vocês o que é a LOA. O que é a LOA? A LOA é a Lei Orçamentária Anual, perfeito? A Lei Orçamentária Anual é dividida em 3 partes, onde eu tenho o orçamento fiscal, eu tenho o orçamento de investimento, e, por último, eu tenho o orçamento da Seguridade Social. Ok? Então, nós temos 3 partes dentro de um único orçamento. Esse orçamento, se você prestar atenção, ele está escrito aqui, ó, Lei Orçamentária Anual. Então, a gente aprende algumas características olhando essa nomenclatura. Então, aqui, por exemplo, o A, a gente consegue deduzir que essa lei é produzida anualmente. Por quê? Porque é lei orçamentária anual. Então, nós temos aqui um princípio conhecido como princípio da anualidade. Ou também conhecido também como princípio da periodicidade. Por que periodicidade? Porque ele é periódico. Todo ano é produzido uma lei orçamentária anual, tá bom? E uma característica da República é que o governo muda de tempo em tempo. Então, cada governo representa os anseios da sociedade em determinado período do tempo. Então, esse governo, de tempo em tempo, vai elaborar uma nova lei orçamentária. Então, todo ano nós teremos uma nova lei, tá bom? Então, eu coloquei aqui no quadro para vocês um esqueminha mostrando que a lei orçamentária anual é dividida em 3 partes. Mas nós temos apenas o que aqui, ó? Apenas uma única lei, ó. Isso é o princípio da unidade. Tá bom? Então nós temos o princípio da unidade. Uma única lei vai receber todas essas informações. Uma única lei.
E quando eu falo todas essas informações, a gente avança para o princípio da universalidade. Então, esse conjunto todo aqui, esse conjunto, mais esse, é igual ao princípio da universalidade. Tá certo? Esses princípios, eles estão descritos lá no artigo 2º da Lei 4.320, tá bom? Só estou apresentando para vocês para que fique mais claro o assunto. Então, quando a gente visualiza aqui no texto da Constituição, lá no artigo 165, a gente visualiza o seguinte, ó. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Beleza. Aí, se você reparar, aqui está no plural, ó, leis. E eu acabei de falar para você que era lei, no singular. Mas por que está tendo essa diferença? É porque aqui nós temos 3 incisos. Uma lei é para o plano plurianual, outra lei é para a lei de diretrizes orçamentárias e a outra lei é para a lei orçamentária anual. Aí tanto que depois ele vai para o parágrafo 5º e está no singular. A lei orçamentária anual compreenderá. Aí vem inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Nós temos 3 incisos. Inciso 1, orçamento fiscal. É o que está aqui, ó. Orçamento fiscal. Depois, inciso 2, orçamento de investimento. Orçamento de investimento aqui. E inciso 3, orçamento da Seguridade Social. Perfeito? Então nós temos aí esses 3 orçamentos aqui descritos e incluídos dentro da Lei Orçamentária Anual. Lembrando, lei no singular. Por quê? Porque é uma única lei que vai receber todos esses orçamentos aqui. Essa divisão é para fins de organização, tá bom? Não significa que é uma lei aqui, outra lei aqui, outra lei aqui, não. Aqui é para fins de organização, para fins de transparência, para fins de demonstrar o que está sendo realizado com o dinheiro público, tá bom? E tudo isso dentro da Lei Orçamentária Anual, ok? Certo? Então vamos avançar um pouquinho mais na leitura desses dispositivos. Olha o que ele diz aqui, ó, no inciso 1, ó. O orçamento fiscal, esse primeiro aqui, é referente a quê? Aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, em aulas anteriores, eu apresentei para vocês a estrutura da administração pública, onde eu tinha administração pública e 2 ramificações, administração direta e administração indireta. Então, ele está falando aqui, no âmbito da União, e lá, quando eu expliquei para vocês, eu falei que todo ente federado tem a sua estrutura organizacional. Então, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades. Quando eu falo órgãos, é administração direta. Quando eu falo entidade, é administração indireta, tá bom? Da administração direta e indireta, inclusive suas fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, todo esse povo aqui está no orçamento fiscal. Depois eu tenho o orçamento de investimento das empresas em que a União, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito ao voto. Então, aqui, nesse momento, ó, vão entrar as empresas em que a União tem maioria do capital social. E não só simplesmente maioria do capital social, é maioria do capital social com direito a voto. Então, quando se estuda composição patrimonial, você verifica que existem 2 tipos de ações, a ação preferencial e a ação ordinária. Então, o orçamento de investimento vai incluir as empresas que o governo possui ação ordinária. Então aqui, ó, ações ordinárias. Por que isso? Porque as ações ordinárias dão direito a voto, beleza? As ações ordinárias dão direito a voto. Pode aparecer com essa abreviatura, ON, ações ordinárias, tá bom? Então nós temos aqui, ó, orçamento de investimento das empresas em que a União, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, tá bom? Então, não se esqueçam desta característica, direito a voto. Não simplesmente a maioria do capital social, mas sim maioria do capital social com direito a voto, beleza? Depois nós temos aí o orçamento da Seguridade Social. O que ele fala aqui, ó? Abrangendo todas as entidades e órgãos. A gente já viu essa expressão, ó, entidades e órgãos. Onde a gente viu? Aqui, ó, no inciso 1, órgãos e entidades.
E ele fala, ó, orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. Vinculados a quem? À Seguridade Social. Então, ó, entidades e órgãos da administração direta e indireta. A mesma coisa daqui de cima. Qual que é a diferença? É que aqui ele está falando, ó, só daqueles que são vinculados à Seguridade Social, tá bom? Bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Se você olhar, esse inciso 3 é praticamente igual ao inciso 1º. Então, eu preciso descobrir agora o que são Seguridade Social. Seguridade Social é composta aí por 3 partes: saúde, previdência social e seguridade social. Ok? Então, isso aqui está lá no artigo 194 da Constituição. Vou colocar aqui, ó, artigo 194 da Constituição Federal, tá bom? Lá ele fala que a Seguridade Social é composta da saúde, da previdência e da seguridade social. Então agora eu vou ler novamente o inciso 3º e aí eu vou verificar o que significa isso a ela vinculados. Então o orçamento da Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos vinculados à saúde, à previdência social e à seguridade social. Então o que a gente pode concluir? Tudo o que estiver ligado à saúde, à previdência, à assistência social vai ser incluído aqui. O que não estiver vinculado a um desses 3 vai ser incluído aqui, tá bom? Então, órgãos e entidades que não sejam relacionados à saúde, previdência social e assistência social vai ser incluído aqui. Então, esse vai ser o nosso maior orçamento. Depois vem o da Seguridade Social, depois vem o orçamento de investimento. E o que vai entrar no orçamento de investimento mesmo? Investimento em empresas. Perfeito? Empresa. Empresa é quando eu tenho uma visão direcionada ao setor privado. E aí a gente tem empresas estatais. A gente já aprendeu o conceito de empresas estatais, tá bom? Só que não é toda empresa estatal. É empresa estatal em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Perfeito? Tá bom? E aí, de repente, você pergunta assim, professor, você acabou de comentar que aqui são empresas, onde tem um cunho empresarial, ou seja, a finalidade é lucro. Por que ele vai ser mencionado no orçamento público? Lei orçamentária anual. Por que ele está sendo citado aí? Porque aqui, ó, nós temos o parágrafo 7º na Constituição que diz o seguinte, ó, os orçamentos previstos no parágrafo 5º, que é o que a gente está estudando, inciso 1, que é o orçamento fiscal, inciso 2, que é o orçamento de investimento. Então, ó, parágrafo 5º, inciso 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o PPA, que apareceu lá no inciso 1 do artigo 165, né? Artigo 165, leis de iniciativa. Eu chamei a atenção para vocês que ele fala leis no plural. E eu falei que eram 3 leis. Uma para o PPA, outra para a LDO e outra para a LOA. Beleza, então, ó, os orçamentos previstos no parágrafo 5º, inciso 1 e 2, ou seja, orçamento fiscal e orçamento de investimento, deste artigo, compatibilizados com o PPA, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Então ele tem um cunho social, apesar de aqui estar incluído apenas as empresas que têm um cunho comercial, um cunho onde o foco é o lucro, né? Eles ainda assim têm uma função social, tá bom? Por isso que eles são incluídos dentro da lei orçamentária anual, beleza? Então vamos novamente ler o parágrafo 7º. Diz o seguinte, ó, os orçamentos previstos no parágrafo 5º. Sobre o que fala o parágrafo 5º? Sobre os orçamentos incluídos na LOA, que é o que eu coloquei aqui no quadro, tá bom? Inciso 1, orçamento fiscal. Inciso 2, orçamento de investimento. Tá bom? Então, ó, inciso 1 e inciso 2 desse artigo. Um ponto importante que você tem que olhar aqui, ó, que ele não citou o orçamento da Seguridade Social. Por que ele não citou o orçamento da Seguridade Social? Porque o orçamento da Seguridade Social, o foco não é reduzir desigualdade interregionais. Qual que é o foco do orçamento da Seguridade Social? Saúde, previdência social e seguridade social, tá bom? Então, este orçamento da Seguridade Social já tem uma finalidade.
saúde, previdência social e seguridade social. Já o orçamento fiscal e de investimento vão, junto com o PPA, ter a função de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional, tá bom? Muito cuidado, ó, interregionais. É muito comum substituir essas palavras aí. Então aqui eu trouxe para vocês. Então eu tenho aqui a LOA, Lei Orçamentária Anual, Orçamento Fiscal, Orçamento de Investimento e Orçamento da Seguridade Social. Aí eu trouxe também para vocês aqui a nossa Administração Pública Federal. Lembrando que na Constituição ele apresenta como União, só que a gente já estudou que existe União, Estado, Distrito Federal, municípios. Então todos esses entes federados vão ter a sua própria LOA. Cada ente federado tem a sua LOA em razão da autonomia federativa, tá bom? Então, ó, a Administração Pública Federal vai ter a administração direta, que eu falei que são os órgãos, e vai ter a administração indireta, que são quem? As entidades, beleza? Entidade, de uma maneira bem superficial, uma explicação bem superficial entidade tem CNPJ e órgão não tem CNPJ, tá bom? É só uma explicação superficial, não é uma explicação técnica, é só para você diferenciar um do outro, tá bom? Beleza? Então aqui, o orçamento fiscal vai incluir órgãos e entidades, geralzão, tá bom? Orçamento da Seguridade Social, órgãos e entidades. Só que é geralzão? Não, são órgãos e entidades relacionados a quê? A saúde, a previdência social e a assistência social, que é o que eu coloquei aqui, beleza? E o orçamento de investimento? Orçamento de investimento, aí vem, ó, aí a gente vai olhar aqui, ó, na administração indireta, mas não são todos os itens da administração indireta, somente as empresas estatais, que pode ser a empresa pública ou a sociedade de economia mista. Tá bom? Então, no orçamento de investimento, ou vai ter empresa pública ou sociedade de economia mista. Qual que é a característica lá? Que o ente federado tenha a maioria do capital social com direito a voto, tá bom? Então, quando o ente federado tiver aí a maioria do capital social com direito a voto, aí ele vai ser incluído aqui no orçamento de investimento. Perfeito? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre empresas estatais dependentes e empresas estatais independentes. Mas já vou adiantar um pouquinho para vocês, por quê? Porque eu já comentei em aula anterior sobre empresa estatal dependente e independente. Dependente é aquela que depende do dinheiro público. Independente é aquela que não depende do dinheiro público, tá certo? Então, considerando esta informação, nós temos 3 orçamentos que a gente precisa encaixar a empresa estatal dependente em um lugar e a empresa estatal independente em outro lugar, perfeito? Então, ó, empresa. Falou empresa, quais dos 3 orçamentos já vem à mente? Falou empresa, orçamento de investimento, ok. Aí eu vou agora para outra análise. Empresa estatal é dependente ou independente? Se ela for independente, beleza, ela continua aqui no meio. Agora, se ela for dependente, ou seja, ela não consegue pagar suas próprias contas, ou ela vai cair para o orçamento fiscal ou vai cair para o orçamento da Seguridade Social. Ah, professor, e como eu vou saber se vai ser orçamento fiscal ou orçamento da Seguridade Social? Eu vou responder que você já sabe a resposta. Por quê? Porque você tem que olhar qual é o foco da empresa. O foco da empresa é saúde, previdência ou assistência social? Ou nenhum desses 3? Se for um desses 3, é o orçamento da Seguridade Social. Se não for nenhum desses 3, aí é o orçamento fiscal. Perfeito? Então, o orçamento fiscal vai abraçar as empresas estatais dependentes que não estejam relacionadas à saúde, previdência e assistência social. E o orçamento da Seguridade Social vai abraçar as empresas estatais dependentes que estejam relacionadas à saúde, previdência e assistência social. Beleza? Então, fizemos aí uma lavagem com vocês aí para que vocês fixem bem essa parte conceitual, porque com certeza vai cair na prova, tá bom? Avançando mais um pouco, agora a gente vai aí para a definição de empresa controlada. Empresa controlada, o que significa empresa controlada? Sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertence direto ou indiretamente a ente da federação. Opa, vocês acabaram de visualizar um conceito parecido. Onde que vocês visualizaram esse conceito?
Lá no artigo 165, parágrafo 5º, inciso 2. O que eu falei para vocês que aparece no orçamento de investimento? Empresas em que a União detém a maioria do capital social com direito a voto. Se ele detém a maioria do capital social com direito a voto, isso recebe um outro nome. Qual que é o nome? O nome que eu estou apresentando para vocês, de empresa controlada. Por quê? Porque o ente federado tem mais que 50% das ações, tá bom? Você viu que em nenhum momento ele fala esse número que eu falei para vocês, 50%. Ele não fala tem mais que 50% das ações. Ele fala, ó, maioria do capital social com direito a voto. Ok? O que isso significa na prática? É que nós temos o critério subjetivo e o critério objetivo. O que é um critério objetivo? É o critério matemático. Se eu tenho mais que 50% das ações, eu sou a maioria, não é verdade? Então eu vou dar a palavra final. No entanto, quando a empresa já é bem grande e tem milhares, milhões de ações, você não precisa ter necessariamente 50% ou mais por cento das ações para ser o controlador da empresa. Tá bom? Você pode ter menos, mas desde que o estatuto entenda, né, e toda a composição acionária entenda, você pode ainda assim ter o controle. Por isso que a Constituição não fala, ó, tendo mais que 50% das ações. Ele fala, ó, cuja maioria do capital social com direito a voto pertence direto ou indiretamente a ente da federação. Beleza? Esse é um ponto importante. Critério objetivo, mais que 50%. Critério subjetivo, que pode ser qualquer outro número, mas que represente o controle, tá bom? É aquilo que não manifesta um número expresso, tá bom? Então, sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertence direto ou indiretamente a ente da federação. Então, sentiram por que eu preciso saber essa definição? Porque ela vai ser incluída no orçamento de investimento. Então, a partir de agora, o que você tem que entender? É que dentro do orçamento de investimento vão aparecer quem? As empresas controladas, ok? Só que uma empresa controlada é uma empresa estatal. E aí, o que eu falei para vocês em relação à empresa estatal? Eu preciso descobrir se ela é dependente ou independente. Então, uma empresa controlada, ela vai estar aqui, em regra, no orçamento de investimento. Só que, se ela for dependente, aí ela vai estar no orçamento fiscal ou no orçamento da Seguridade Social. Por que isso? Porque ela é dependente. Ela é dependente de quê? De recurso público. E o recurso público vai estar aqui no orçamento fiscal ou no orçamento da Seguridade Social. Beleza? Então ficou claro? Agora a gente vai explicar aqui o que é controle direto e controle indireto. Por quê? Porque ele fala, sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertence direta ou indiretamente. Então eu tenho a empresa A aqui, que no caso é o ente federado. Pode ser União, pode ser Estado, pode ser Distrito Federal, pode ser o município. No nosso caso, vamos pegar aqui a União. E aqui no B, por exemplo, eu tenho a Petrobras. Então a União tem o controle direto da Petrobras. Por quê? Porque a União tem mais que 50% das ações. Beleza? Então aí, por exemplo, a Petrobras tem o controle da TBG, que é a empresa que transporta gás Brasil-Bolívia, ok? Então, ó, a União tem controle direto da Petrobras e Petrobras tem controle direto da TBG. O que isso significa? Significa que a União tem controle indireto da TBG, perfeito? Então, se a empresa é controlada, tanto faz se é direto ou indiretamente, ela vai aparecer em que orçamento? Orçamento de investimento. Só não vai pertencer ao orçamento de investimento se for empresa estatal dependente, ou seja, uma empresa controlada, mas ainda assim dependente, porque aí ela vai mudar para o orçamento fiscal ou o orçamento da Seguridade Social, dependendo da sua finalidade. Ok? Tranquilo? Então ficou claro aí em relação a essa situação?